Política, que aliás é o nosso tema agora. É o nosso tema do Liberdade de Opinião, agora 10h02 pelo horário de Brasília. Vamos falar sobre a chapa Lula-Alckmin, que lança hoje as diretrizes do plano de governo do movimento chamado Vamos Juntos pelo Brasil, que reúne aí 7 partidos. Também vai ser anunciada uma plataforma virtual para a participação popular em torno desses temas tratados no programa. Uma das diretrizes é o fim do teto de gastos. Também está a proposta em revogação de trechos da reforma trabalhista. O PT, que não fala mais em revogar a íntegra da reforma, como o ex-presidente Lula falava no começo. No programa também consta a valorização dos profissionais de segurança pública e o compromisso com o desmatamento líquido zero. O reforço das Forças Armadas no combate ao crime na Amazônia e nas fronteiras também, além da urgência na redução da pobreza e da miséria. Bom, vamos então ouvir os nossos comentaristas, Fernando Molica e Boris Casoy, sobre a apresentação do plano de governo da coligação que vai dar suporte à candidatura do ex-presidente Lula e do ex-governador paulista Geraldo Alckmin. Boris, o ex-presidente Lula foi muito claro em algumas ocasiões quando falou da intenção dele e do PT de revogar de uma vez por todas a reforma trabalhista, né? Ou propor ao Congresso que revogasse a reforma trabalhista. O PSB, partido de Geraldo Alckmin, o Paulinho da Força, do Solidariedade, tem posições diferentes. Aliás, Geraldo Alckmin, na época da aprovação da reforma trabalhista, era governador de São Paulo, apoiou a reforma e quando candidato à presidência em 2018 também apoiou a reforma. Como é que você avalia esse ponto especificamente do plano de governo do PT? A sugestão de discutir a reforma trabalhista, de mudar a reforma, pode impactar para o bem, para o mal ou fica no 0 a 0 com o eleitorado? Eu queria, Rafael, dar uma retificada numa questão que eu coloquei, que a dona Luísa Trajano não poderia ser presidente da Petrobras. Molica me mandou aqui o texto do estatuto, pode sim, viu? Eu me enganei. Pode sim, embora sempre haja uma preferência nas estatais e tal, para o pessoal mais ligado e que tenha liames com a corporação. Bom, sua pergunta. Esse documento, Rafael, esse documento é uma segunda versão de um documento de diretrizes para a elaboração de um programa de governo do ex-presidente Lula, agora candidato a presidente e líder nas pesquisas. O que a gente vê de preocupação no documento, eu não tenho o documento inteiro, eu tenho o que a imprensa publicou, o documento será apresentado ainda hoje. Então, na questão trabalhista que você coloca, pegou mal em alguns setores. Pegou mal junto ao empresariado, até em alguns setores sindicais ligados ao próprio Lula. Então, tem uma amenizada. Ele já não fala mais, ele já tinha recuado, ele não fala mais em revogar a legislação, ele fala em rediscutir com todos os setores interessados, sindicatos patronais, etc, etc. Tem outros recursos, por exemplo, na questão policial, ele falou uma alta bobagem na questão policial, num discurso, ele disse que contestou o presidente Bolsonaro, incluiu também na questão policial a chamada guerra às drogas, não estava. O aborto é sempre tratado com um jogo de palavras. A palavra aborto, pelo menos no texto que os jornais reproduziram, não está aqui, está assim, a saúde da mulher. E aí tem uma questão do jornalismo, da liberdade de expressão, que ele coloca assim: a liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns setores, mas um direito de todos, dentro dos marcos legais previstos na Constituição, que até hoje não foram regulamentados. Esse tema demanda um amplo debate no legislativo. É a
a tal regulamentação ou democratização dos meios de produção. Tem outro fora esses dias do presidente Lula que preocupou o pessoal do PT, embora seja verdade. Ele se gabou de ter intercedido junto ao então presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar, eles foram libertados e mandados para o Canadá, que era o país de origem da maioria deles, do crime, né, da punição, da prisão pelo crime de sequestro de Abílio Diniz. Eles disseram, nós ajudamos a libertar, eu mesmo falei com o Fernando Henrique para libertar. Mas libertar bandido, que é a coisa que grande parte da população, grande maioria, esmagadora maioria não pode ouvir falar no país, que é um país de impunidade em relação aos criminosos. Vêm esses canadenses, sequestram Abílio Diniz e o Lula se gaba de ter ajudado a libertar esses canadenses. Eles foram mandados para o Canadá para cumprir o resto da pena. 2, 3 meses depois estavam na rua e tudo. Até nesse sequestro tinha até um caixão na casa que houve, que o Abílio Diniz estava escondido para se ele precisasse ser executado. Imagine, esse pessoal foi solto, eu ajudei. Eu não vi até agora como vai ser a questão das relações internacionais. Vamos ver se o Lula recua um pouco nessa coisa de dizer que a Venezuela é uma democracia, apoiar Cuba. Cuba, nossa, que maravilha! Financiar com o dinheiro do BNDES obras dessas ditaduras, né? Tem uma estranha predileção pelas ditaduras de esquerda. Enfim, vamos esperar que apareça um programa mais consistente, mas agora é uma correção de rumos e inclusão de algo que possa eventualmente ter faltado. São apenas diretrizes, mas adaptadas às necessidades eleitorais e ainda pouco próximas à realidade brasileira. Tem muita coisa boa, né? Coisas que ninguém condena, sei lá, melhorar a agricultura, dotar de financiamento, etc. A questão ambiental, a questão da Amazônia. Tem uma parte especialmente que você vai lendo, que é uma parte, e os jornais destacaram, que contesta questões muito vivas agora que comprometem o governo Bolsonaro. Então, estão atacando a questão da Amazônia, por exemplo. É uma digressão que eu faço, uma visão geral, esperando ter em mãos o documento, que até, de repente, é um documento muito bom, que condena as ditaduras. Sei lá o que pode acontecer nessa metamorfose ambulante que é o Lula. Pronto, Rafael.